Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 19. Amém. Glória a Deus. Eu vou começar a ler o versículo 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Até aqui. Senhor, obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua graça, pela Tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, pela revelação do Senhor, ó Deus, desde o princípio ao Teu povo, Senhor Jesus, sagrado, sacerdote sobre a terra. Obrigado, Senhor Jesus, porque podemos experimentar, ó Deus, não só da Tua força, do Teu poder, mas do conhecimento e da intimidade com o Senhor. Obrigado, Santo Deus, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Pai, fala aos nossos corações, que morra, Senhor Jesus, a minha natureza, a minha vontade, os meus pensamentos, e que seja o Senhor, ó Deus, falando, ó Deus, através de mim. Me usa como instrumento do Senhor. Perdoa os meus erros, as minhas falhas, e ó Senhor Jesus, que possamos sim sair daqui diferente de como chegamos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode sentar-se. Em nome de Jesus. É uma palavra linda, né? Sempre uma palavra linda do Senhor, né? Para nos fazer lembrar, nos trazer à memória, né? O desejo do Senhor para cada um de nós. E qual que é o desejo do Senhor para cada um de nós? Né? Que sejamos livres, livres da opressão do maligno, livres, né, da opressão desse mundo, livres, né, das astutas do diabo, que quer sim nos escravizar, quer sim nos fazer parar, que quer sim, né, nos fazer desistir dessa caminhada maravilhosa com o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que já venceu a morte, aquele que já se entregou, que ressuscitou e hoje vive e reina, para nos dar, né, da sua santa provisão, da sua graça, para nos dar de tudo aquilo que nós necessitamos, né, como fundamentos da nossa alma, do nosso coração, da nossa existência. Então, hoje, de forma muito deliciosa, até eu falo, né? Muito mais do que especial, mas deliciosa, o Senhor veio falar comigo sobre esse primeiro culto realizado, né, no Monte Sinai. Monte Sinai é um monte, né? Fica localizado no deserto do Sinai, uma península no Egito, né? Um lugar onde maravilhosamente muitos vales, né? Muitos extensos,
onde Israel poderia acampar tranquilamente, que ia caber todo mundo. E neste vale, né, ficava de frente para esse Monte Sinai. O que é o Monte Sinai? O Monte Sinai, vamos lembrar, é um monte onde Deus fala com Moisés pela primeira vez, né, na sarça ardente. Ali Deus se revelou a Moisés. Esse monte também é conhecido como Monte Horebe, né, um monte de Deus. E é muito interessante nós pensarmos, né, se a gente continuar lendo o capítulo, a gente vai ver, né, que Deus, depois de falar essas palavras com Moisés, instrui Moisés a instruir o povo a fazer um jejum de 3 dias, porque dali 3 dias Deus falaria com eles, né, ia descer ao monte e falaria com o povo ali para entregar as suas leis, para entregar os seus mandamentos, para entregar a aliança que ele estava fazendo com o seu povo. É muito gostoso quando a gente pensa nisso, né, que Deus se manifesta, Deus vem até o ser humano. Jamais o ser humano tem condições de se achegar a Deus se Deus não se deixar reconhecer, não se deixar, né, abrir o entendimento, a mente, os olhos espirituais do homem. Né? Nós, por nossa própria natureza, nossa própria condição humana, né, a nossa a queda nos impede, né, de enxergarmos a esse Deus tão maravilhoso. Por isso que, né, se Ele, pelo seu Espírito Santo, não nos tocar, né, não nos tocar com a fé, impossível é de nos relacionarmos com Ele. É por isso que eu fico cada dia mais apaixonada por esse Deus, porque Ele vem mostrar, né, de uma forma tão completa, né, porque do começo ao fim a gente vai fazendo as ligações, vai fazendo as pontes, né, entre a palavra de Deus, e a gente vê então que lá atrás o objetivo da libertação do povo hebreu, né, que Deus tirou com mão forte do Egito, foi para conhecê-lo intimamente. Deus levou o povo, né, o seu povo, os israelitas que estavam cativos no Egito, levou-os para o Monte Sinai, o monte de Deus, para se apresentar a eles. 3 meses depois deles terem saído, né, no 3º mês, aliás, deles terem saído do Egito, Deus vai falar com ele. E é interessante, né, estudando aqui sobre a posição geográfica, da onde eles saíram, Ramsés, do Egito, até o Monte Sinai, mesmo com essa grande caravana, né, de quase 3 milhões de pessoas, seria um percurso de aproximadamente 10 a 12 dias. Eles levaram 3 meses. Só no 3º mês é que eles chegaram a esse monte e ali se acamparam. Por que isso? Qual é o propósito, né, desse tempo caminhando no deserto, todo esse povo? Muitas vezes nós pensamos, né, hoje em dia, vamos lá, hoje em dia nós ouvimos dizer, irmão, eu estou na prova, porque eu estou passando por um momento de grande provação na minha vida.
Mas a vitória é certa. Glória a Deus, a vitória é certa. Este momento de provação nós podemos chamar de deserto. O momento em que nós estamos sendo, limpos. O momento em que nós estamos sendo esvaziados. Esvaziados de nós mesmos, esvaziados de toda arrogância, soberba, esvaziado, do nosso eu, da nossa capacidade, de ser ou fazer qualquer coisa. Estamos sendo limpos, de toda aquela escravidão que vinha nos levando, vinha nos arrastando, vinha nos subordinando a mãos tiranas. E é tão maravilhoso nós vermos, que Deus, antes mesmo de entrar com coisas novas e maravilhosas, com uma aliança nova sobre a nossa vida, Ele nos dá esse tempo de refletirmos, esse tempo de reavaliarmos muitas coisas em nós. Muitos, infelizmente, aproveitam esse tempo para murmurar. Isso é uma verdade. Reclama daqui, reclama dali, porque está faltando isso, está faltando aquilo, porque lá, como eles mesmos falaram aqui, lá nós tínhamos melões, alhos, carne à vontade. Agora estamos aqui no deserto e temos falta de tudo. Deserto vai suprir as nossas necessidades. O deserto realmente não é um lugar de abundância. O deserto realmente não é um lugar, de sombra, rede e água fresca. Não. Mas é um lugar onde a nossa fome, a nossa sede de Deus, vai nos fazer nos achegar a Ele. Com mais força, com mais intimidade, com mais desejo ainda, sabendo que só Ele pode preencher, pode saciar as nossas necessidades. Só Ele. Porque Ele, nós sabemos pelos relatos bíblicos, Ele preenche a nossa existência. E tudo aquilo que nós considerávamos, muito importante, passa a não ter valor, passa a não ter sentido, se Deus não estiver junto. Quantas coisas deixam de ter valor na nossa vida, deixam de ter significado na nossa vida, quando nós realmente valorizamos este relacionamento, essa intimidade com Deus. Quando nós entendemos, o que significa de Deus para nós esse relacionamento. Como falei aqui anteriormente, nós de nós mesmos, a nossa natureza, ela não é capaz de ir buscar a esse Deus, de ir buscar esse relacionamento. Então nós sabemos que é Deus quem nos toca. E como ele diz aqui, olha, lá no versículo 4, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Olha que coisa maravilhosa, que palavra maravilhosa, quando pensamos que estávamos no mundo, estávamos, vagando mesmo, porque não tínhamos direção, não tínhamos um propósito de vida, não tínhamos uma direção, não tínhamos um objetivo, não havia onde nós pudéssemos chegar realmente para encontrar o descanso. E o Senhor nos tomou e nos trouxe para Ele,
como asa, como sobre as asas de uma águia. Nós nem percebemos praticamente que foi dessa forma, né? Ele nos envolve com seus laços de amor, ele nos envolve de tal forma debaixo das suas asas que nós mal percebemos. E quando já nos damos conta, estamos totalmente envolvidos pela sua graça, envolvidos pelo seu amor, envolvidos, né, pela sua palavra e por tudo aquilo que ele faz em nossas vidas, né? Porque ele é um testemunho vivo em nós. As transformações que nós experimentamos, o crescimento, o amadurecimento da nossa fé, da nossa forma de enxergar o mundo e de viver o mundo, separados do mundo, mas no mundo, como luz para este mundo. É muito maravilhoso nós percebermos, né? Quando nós realmente percebemos que o objetivo da libertação que ele trouxe aqui ao seu povo é o mesmo foco do cristianismo que a gente vai conhecer, né, 2000 anos aproximadamente depois que ele tem esse encontro com o povo no Monte Sinai. Deus estava ali no Monte Sinai esperando por eles. Cristo morreu na cruz para que hoje nós pudéssemos encontrá-lo esperando por nós na sua casa. Deus estava no Monte Horebe, o monte de Deus. Cristo está na igreja, corpo de Cristo, a noiva de Cristo, esperando por nós. E nós temos esse privilégio de ser trazidos até Ele, né? É Ele que nos traz a Ele. Nós muitas vezes pensamos que nós é que estamos, né, fazendo alguma coisa diferente, indo até Ele. Mas se Ele não nos tocar, se Ele não nos trouxer, nós não vemos, nós não vimos. Nós não conseguimos sair do lugar. Eu não consigo entender muitas vezes porque somos tão resistentes ao Espírito Santo, tão resistentes à sua palavra, se aquilo que realmente era mais difícil já foi feito. Estamos aqui, estamos na sua presença, estamos debaixo dessa, vou chamar de lei, mas para mim não é lei, né? A palavra de Deus fala das leis de Moisés, mas para mim isso não é lei. Isso para mim é uma aliança. Porque se nós formos perceber, né, observar, meditar, quando havia, né, e ainda assim é nos dias de hoje, nós não podemos negar isso, quando há um resgate, quando há, né, uma libertação de cativeiro, quando há qualquer forma de auxílio que se presta a uma pessoa, o que acontece? Essa pessoa fica em débito, fica, né, à mercê, vamos dizer, da pessoa que está resgatando. Aqui, Deus poderia ter assinado, sim, um contrato com este povo sobre ser servos. Vocês me devem, né, toda a vida, todo o trabalho, todo o pensamento, toda a adoração. Mas não. Deus, como Pai zeloso, fez uma aliança.
uma aliança de amor. Uma aliança de amor com cada um deles, as quais nós podemos observar, né? Tenha somente no seu pensamento aquilo que procede de mim, porque o que procede de mim é fonte de vida, é fonte de paz, é fonte de libertação. E tenha paz uns com os outros, porque vocês vão viver em comunidade, vocês vão viver essa comunhão. Vocês são uma família só. E todos precisamos nos amar, nos respeitar, nos envolver no mesmo propósito. E esse propósito é conhecer a Deus, conhecer a intimidade com Ele. É isso que Ele deseja. Que a gente o conheça. Por isso Ele deixou a sua palavra escrita para nós. Por isso Ele deixou, né, cada uma dessas histórias, cada um desses testemunhos de vida, desses relatos de vida, de intimidade, de serviço, de adoração a Ele, para que nós pudéssemos nos espelhar nela, para que nós pudéssemos conhecê-lo, sabendo da sua fidelidade, da sua bondade, porque esse é Deus. O Senhor tem nos chamado para essa graça de viver uma intimidade com Ele que gere em nós os frutos do Espírito, que gere em nós a paz, que gere em nós a alegria, que gere em nós paciência, longanimidade, benignidade, amor. Esse é o princípio do relacionamento íntimo com Ele. Nos conhecermos, porque quando o conhecemos, sabemos, né, que somos a imagem e semelhança nele. Tudo que há em nós, há nele. Nunca vi Deus ficar nervoso. Eu já vi. Um dia que Deus gritou comigo, eu ainda, né? É Deus mesmo? Está gritando comigo? Eu nunca ouvi falar que Deus grita comigo. Mas era Ele gritando comigo. Ele fica bravo. Ele puxa a nossa orelha. Ele nos leva, né, a um estado de obediência quando assim Ele o quer. Porque Ele conhece o que tem preparado para nós ali na frente. Ele sabe o que nós vamos, onde nós vamos servi-lo, como nós vamos servi-lo ali na frente. E por isso Ele exige de nós hoje mudanças na nossa vida, mudanças de obediência na nossa vida, para que Ele possa completar, né, os planos dEle, planos de paz na nossa vida. Então, assim, eu cada dia mais fico maravilhada com o Senhor, porque Ele diz na sua palavra, né, no versículo 5, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, não é o meu contrato. Nós podemos perceber uma diferença entre contrato e aliança sem precisar dar muitas explicações, não é? Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ele fala claramente, tudo é dele, todos os povos são dele. Nós também somos dele.
A diferença é que Ele quer fazer de nós luzeiros, quer fazer de nós pontos do seu Espírito, pontos da sua luz, pontos da sua graça sobre a face da terra. Para quê? Para alcançar outras pessoas, alcançar outros que ainda não o conhecem, para levar da sua mensagem, da sua graça, da sua não só salvação, mas libertação de tudo aquilo que faz mal para o ser humano. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar esse mal enquanto estamos convivendo com ele. Nós só o percebemos depois que o deixamos, depois que nos afastamos dele. E quando nos afastamos dele e nos tornamos, santos, porque ser santo é isso, é exatamente isso, ser separado. Ser santo não significa que eu não vou errar mais, que eu não posso pecar mais. A minha natureza é carnal, é pecadora, como eu não vou pecar? Um pensamento, um olhar, um desejo, eu já estou pecando diante dos olhos de Deus. Mas ser separado para Ele, para fazer a vontade dEle, isso é o que Ele quer. Que nós venhamos conhecê-lo para quando formos falarmos sobre ele para alguém, falarmos daquilo que é verdadeiro, daquilo que é real. Nós sabemos que o que é real é o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia. Estas são as palavras do Senhor para nós hoje. Que o Senhor nos dê da sua graça a cada dia, nos encha dessa certeza de que somos escolhidos, que somos eleitos, que somos separados para Ele, para a glória dEle, para a graça dEle, para termos uma vida de paz, uma vida de abundância, mas muito mais do que isso, uma vida eterna junto dEle. Amém? Glória a Deus. Santo Deus de Israel, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, pela tua palavra, pela tua bondade, pela tua presença. Te agradecer, Senhor, porque um dia o Senhor olhou para nós e nos deu a libertação em Cristo Jesus. Pelo sangue de Jesus, fomos livres do pecado, livres de toda condenação, livres de todo o mal, para testemunho do teu nome, Senhor. Não para nós mesmos, porque nada podemos aproveitar, ó Deus, dessa liberdade que o Senhor nos dá, se o Espírito do Senhor não estiver em nós, não estiver, ó Deus, nos guiando, não nos levar, ó Deus, aos teus propósitos. Por isso nós te agradecemos, Senhor, nessa noite, porque o teu Espírito Santo, Senhor, nos tocou. O teu Espírito, Pai, que convence o homem do pecado, que lava, Senhor Jesus, toda a impureza, Senhor Jesus, que faz renovar e transformar a água em vinho, vinho bom, Senhor. Nos tem trazido, Pai, até o Senhor neste momento. Porque quando falamos, Senhor, que o Senhor tem nos ajudado até aqui, é nos ajudado a permanecer na Tua presença, a permanecer, ó Deus, fincada, Pai, com marcos reais na Tua presença. Sim, Jesus, nós te agradecemos pela força, pela disposição, pelo vigor, ó Deus, com que o Senhor tem nos sustentado, quando tem nos trazido até aqui, até a Tua presença, Senhor. Ó Santo Deus, obrigado, Deus, pela cura, a cura da alma, a cura do Espírito,
a cura no corpo, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos tocado, Pai, para a santa libertação. Obrigado, Deus, porque o Senhor, eu creio, tem alcançado os nossos familiares, tem alcançado, ó Deus, todos aqueles que estão, Pai, em nosso coração e em nossa mente. Ó Senhor Jesus, que seja luz, Pai, o nosso pensamento sobre a vida de cada um desses, a nossa oração, e que eles sejam lembrados por Ti, Senhor Jesus, para a salvação das suas almas. Ó Deus, coloca, Pai, a oportunidade para que eles creiam. Coloca pessoas, Senhor, em seus caminhos, na sua vida, Senhor, para que tenham a oportunidade, Senhor, de ouvir da forma que venham entender a mensagem, Senhor Jesus, e se voltem para o Senhor. Deus, nós te agradecemos, porque até aqui nos sustentou o Senhor, pela tua palavra, pelo pão da vida, pela água, Senhor Jesus, que jorra, Pai, da tua fonte, e tem nos sustentado, nos alimentado, Senhor, nos trazido refrigério. Santo Deus, muito obrigado. Santo Deus, nós oramos que o Senhor agora nos leve, Pai, para nossas casas, em paz, em segurança. Abençoa, Deus, com descanso a nossa noite, nos revigorando, Pai, para mais um dia de trabalho. E nós te agradecemos e louvamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam perpetuamente em nosso meio. E nós dizemos: amém! Glória a Deus!